Olá, meu nome é Eduardo Cambi e eu, junto com a Letícia de Andrade Porto, escrevemos sobre a Lei de Abuso de Autoridade na perspectiva dos direitos humanos. Lembrando que o Brasil foi condenado diversas vezes pela Corte Interamericana de Direitos Humanos por violações que variam desde a demora processual injustificada, a violência policial, o abuso de autoridade, a violência decorrente de práticas do regime militar de 1964 a 1985, conflitos agrários e trabalho escravo. O Brasil se submeteu à jurisdição da Corte Interamericana de Direitos Humanos desde 2002, quando foi editado o Decreto 4.463. E o Brasil, portanto, se obrigou a ajustar o seu direito interno junto ao direito internacional, coadunar o seu direito interno ao direito internacional, especialmente a Convenção Americana de Direitos Humanos, o Pacto de São José da Costa Rica. Também é importante consignar que o artigo 5º, parágrafo 2º da Constituição amplia o rol dos direitos fundamentais para incluir aqueles direitos humanos contidos em tratados internacionais. Daí a importância de se exercer aquilo que se denomina de teoria do duplo controle, ou seja, tanto o controle de constitucionalidade como o controle de convencionalidade. E esse controle de convencionalidade, ou seja, verificar se o direito interno está de acordo com os tratados de direitos humanos, especificamente aqui em relação à Convenção Americana de Direitos Humanos, é um dever do Ministério Público. Seja porque o Ministério Público, por missão constitucional, defende os direitos fundamentais, seja porque a própria orientação da jurisprudência da Corte Interamericana de Direitos Humanos, existem vários casos, por exemplo, Gelman versus Uruguai, de 2013, dão legitimidade para que o Ministério Público proceda ao controle de convencionalidade. O Brasil peca em razão da violação de direitos humanos no que toca, por exemplo, ao racismo institucional. Ou seja, o Brasil abusa do poder punitivo e esse abuso geralmente é voltado a grupos minoritários, como os negros. A violência policial já foi objeto de um tema em que o Brasil foi condenado pela Corte Interamericana de Direitos Humanos, no caso Favela Nova Brasília. Nesse caso, ocorrido em decorrência de uma operação policial do Rio de Janeiro, entre os meses de outubro de 1994 a maio de 1995, 26 pessoas foram mortas pela polícia e houve 3 estupros praticados. O Brasil foi condenado porque não investigou e não responsabilizou adequadamente os responsáveis por esses crimes. Se nós olharmos os números do Fórum de Segurança Pública em relação a 2019, vamos ver que 57.358 pessoas foram assassinadas no Brasil, sendo que nós temos uma das maiores taxas do mundo, 27,5 pessoas assassinadas por um grupo de 100 mil habitantes. Interessante também observar, dados agora de 2018, que 17 pessoas são mortas pela polícia todos os dias. Em 2018, foram 6.220 vítimas. E olha que interessante, 99,3% são homens, 77,9% são jovens entre 15 e 29 anos e 75,4% são negros. O que nos leva no artigo a defender a ideia da necropolítica, uma ideia lá do Achille Mbembe, que o Estado acaba usando o seu poder punitivo para matar, especialmente matar pessoas negras.
numa espécie de radicalização, inclusive, do direito penal do inimigo, que recai sobre essa população mais vulnerável. A partir do caso Favela Nova Brasília, o Conselho Nacional do Ministério Público editou a Resolução 201 de 2019, que incrementa o controle externo da atividade policial e pede para que os agentes do Ministério Público ouçam as vítimas e os familiares para melhor apurar os delitos e também apurem as causas da violência praticada por agentes do Estado em desfavor de vítimas negras. Portanto, muito antes até do Black Lives Matter, né, do movimento que tomou o mundo nos últimos dias, de que as vidas negras importam, o Conselho Nacional já recomenda que os agentes do Ministério Público combatam o racismo institucional, o racismo por parte do Estado. Daí a necessidade de se fazer uma hermenêutica equilibrada da lei de abuso de autoridade, para que nós tenhamos, sobretudo aqui, a preocupação com uma polícia cidadã, nos termos da Resolução 34/169 de 1979 da Organização das Nações Unidas. O que seria uma interpretação equilibrada? Seria aquela que não desconsidera que a lei de abuso de autoridade foi uma lei que não foi discutida adequadamente na Câmara dos Deputados e que foi uma lei cujas razões que levaram a ser positivada diferem bastante da preocupação com os direitos humanos, se cogitando, inclusive, que foi uma retaliação às atuações do Ministério Público, especialmente no combate à corrupção no Brasil. Apesar disso, nós entendemos que é possível uma interpretação equilibrada dessa lei, porque tem pontos positivos para evitar o abuso de autoridade, especialmente nesse caso da violência policial. Perceba, por exemplo, que não há dúvida que o artigo 13, inciso 3º da lei, que torna crime constranger o preso ou o detento mediante violência, grave ameaça ou redução de sua capacidade de resistência a produzir prova contra si mesmo. Isso, aliás, é um corolário do artigo 5º, 63 da Constituição Federal, o direito à não autoincriminação. Por outro lado, o cuidado que nós temos que ter ao interpretar a lei é em relação àqueles tipos penais abertos, como o artigo 30, que diz dar início ou proceder à persecução penal, civil ou administrativa sem justa causa ou contra quem sabe inocente. Então, a ideia aqui é fazer um controle de convencionalidade, até porque a Corte Interamericana dos Direitos Humanos, em casos como Castilho, Petruzzi e outros versus Peru, por exemplo, diz que a lei tem que ser taxativa. E aqui, com cláusulas abertas, é possível que se crie um risco para a atuação do Ministério Público. Eu vou passar, então, a palavra à Letícia, que vai ponderar alguns outros aspectos positivos e negativos da Lei de Abuso de Autoridade. Bom, meu nome é Letícia de Andrade Porto, eu sou estagiária de pós-graduação do Ministério Público do Paraná. Eu sou mestranda em Direitos Humanos e Democracia pela Universidade Federal do Paraná e eu escrevi esse artigo em conjunto com o promotor doutor Eduardo Cambi sobre a Lei de Abuso de Autoridade e sobre o aspecto dos direitos humanos. Conforme ele pontuou, há benefícios e há críticas, né, quando da análise dessa lei. Eu pretendo ser breve, né, para não me estender demais. Eu pensei em algumas críticas e alguns benefícios da edição da nova lei de abuso de autoridade. Quando a gente fala dessa lei, a gente tem que ter em mente que é necessário haver um diálogo com os direitos humanos para sua interpretação. Principalmente quando a gente olha o artigo 13, né, que prevê um crime de constrangimento do preso quando a autoridade promove a exibição do seu corpo. A gente sabe que existiam diversos programas que se valiam disso, né, que iam na delegacia e filmavam, então hoje em dia isso não pode, né, e até o momento quando escrevemos o artigo, nós já tínhamos a notícia que diversas polícias civis e militares de ao menos 5 estados da federação, São Paulo, Espírito Santo, Distrito Federal,
Santa Catarina e Rio Grande do Sul já estavam modificando protocolos para impedir a divulgação de fotos e nomes de suspeitos ou presos, né, com exceção daqueles casos foragidos com mandados de prisão em aberto. Outra questão também que foi bem pontuada na lei de abuso de autoridade, que a gente pode fazer um diálogo pró-direitos humanos, é a questão da impossibilidade da divisão do espaço de celas em delegacias, né, de homens e mulheres. E também, né, esse artigo 21 da nova lei de abuso de autoridade traz a impossibilidade de prisão de adolescentes com maiores de idade. Isso já é bem debatido, lamentavelmente isso acontece, mas já estava disposto em diversos diplomas internacionais, inclusive no Código de Processo Penal e na Lei de Execução Penal, essa impossibilidade, né, mas a gente acabou trazendo um caso que foi bem debatido à época, né, infelizmente, que foi o de uma adolescente de 15 anos, que foi presa no Pará, numa cela de penitenciária masculina, junto com 20 homens, né, por cerca de 26 dias. Então, após esse período, né, quando ela foi retirada de lá, havia sofrido inúmeras lesões de cunho não somente sexual, mas lesão corporal, né. Então, é claro que qual a importância dessa lei para o Ministério Público? A gente sabe que o Ministério Público é uma instituição inerente ao Estado Democrático de Direito. E aí vem as críticas, né, que essa lei de abuso de autoridade poderia dificultar, de alguma forma, a atuação da magistratura, a atuação do Ministério Público e das polícias, né, e isso pode ser evidenciado nas diversas ações diretas de constitucionalidade que tramitaram no Supremo, né, que estão tramitando no Supremo. Como o doutor bem pontuou, existem diversos crimes na lei de abuso de autoridade que são muito vagas, não se sabe qual é o limite, né? No artigo 30, quando a gente fala em dar início ou proceder à persecução penal sem justa causa, o que seria justa causa? Qual que é o alcance dessa justa causa, né? E isso poderia facilitar, de alguma maneira, um retrocesso na tutela dos bens jurídicos envolvidos. Da mesma maneira, quando a gente fala do artigo 31, estender injustificativamente a decisão, né, procrastinando, o que seria o justo? Qual seria o prazo justo ou o prazo injusto? Né? Então, isso dá uma insegurança jurídica, porque quem interpreta essa lei, invariavelmente, terá que dialogar com outros diplomas para poder fazer o seu juízo de valor, para poder aplicá-las de modo correto. Então, quando a lei não estabelece parâmetros, ficamos à mercê dos operadores do direito e daqueles que a aplicam, né? E, encerrando a minha fala já, nós trazemos ao final do artigo que a nova lei de abuso de autoridade deve ser interpretada, claro, com a máxima efetivação dos direitos humanos, né? E não para dificultar ou desencorajar os integrantes das instituições que compõem o sistema de justiça, especialmente na persecução criminal de delitos elitizados, né, que invariavelmente serão políticos e pessoas poderosas, que estão situadas nos mais elevados escalões sociais. Então, o uso da lei de abuso de autoridade como um mecanismo de limitação ao trabalho dessas instituições, principalmente do Ministério Público, né, viola o Estado Democrático de Direito. E essa restrição da atividade de defesa da ordem jurídica, dos interesses sociais e individuais indisponíveis, não pode ser legitimada pela nova lei de abuso de autoridade, sob pena de manifesta inconstitucionalidade, né, por violação direta ao disposto no artigo 127 caput da Constituição Federal, além, claro, de ferir a independência e autonomia funcional inerente do Ministério Público, que é uma função essencial à função jurisdicional do Estado. E assim encerro e agradeço a oportunidade de gravar essa websérie.